Bom, nós temos que entender também qual a influência da pressão na temperatura de ebulição. Bom, quando a gente fala de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, normalmente nós estamos referindo a temperatura de fusão e temperatura de ebulição normal. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição normal é a temperatura em que ocorre a fusão e ebulição ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, ou de 1 atmosfera. Então vamos fazer um desenhozinho e tentar entender como é que isso funciona. Então aqui está o nível do mar, certo? Aqui está a praia. E aí depois a gente tem a montanha. Se eu colocar um bonecozinho ou uma pessoa aqui embaixo, essa pessoa que está ao nível do mar, na sua cabeça tem uma coluna de ar desse tamanho. Tudo bem? Vou descer esse meu desenho, né? Para esse desenho ficar fácil de entender. A gente tem a pessoa que está lá embaixo tem uma coluna de ar desse tamanho. Vamos supor que a atmosfera acabe aqui, tá bom? Vamos supor que a atmosfera acabe aqui. Então a pessoa que está lá ao nível do mar tem essa coluna de ar todinha na sua cabeça. A pressão que o ar exerce, tá? Tem a ver com o tanto de ar que está na cabeça da pessoa. Agora, se eu tiver uma pessoa que está em cima da montanha, uma pergunta que eu quero fazer aqui. Essa pessoa que está em cima da montanha está recebendo na sua cabeça a mesma pressão causada pelas moléculas do ar? Não. A pessoa que está em cima da montanha, ela tem menos ar em cima da sua cabeça, enquanto a pessoa que está ao nível do mar tem a quantidade de ar em cima da sua cabeça muito maior. Então, se ao nível do mar a pressão é de 1 atm, quando você sobe a montanha, ou seja, quando você aumenta a altitude, diminui a quantidade de ar na cabeça da pessoa. E se diminui a quantidade de ar, diminui a pressão atmosférica. Ora, vamos pensar numa panela que está fervendo. Tem água lá dentro e a água está fervendo, tá? Vamos pensar numa panela. Essa panela que tem água lá dentro e a água está fervendo, ela encontra uma certa dificuldade para subir, tá bom? Ao nível do mar, essa água encontra uma certa dificuldade. Por quê? Porque tem uma pressão aqui em cima empurrando a água para dentro do líquido, empurrando as moléculas de água para dentro do líquido. Quem é que exerce essa pressão? A pressão atmosférica. Porém, quando eu subo a montanha, a minha pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui, diminui a força que empurra essas moléculas para dentro do líquido. Então, com uma pressão atmosférica menor, as moléculas que estão dentro do líquido agora têm uma facilidade maior para escapar. Se essas moléculas não estão mais sendo empurradas para baixo por uma pressão muito grande, se a pressão que empurra elas para baixo diminuiu, significa que elas vão escapar com mais facilidade. E se elas vão escapar com mais facilidade, a gente não precisa aquecer tanto. Isso significa então que a temperatura de ebulição vai diminuir. Ou seja, sempre que eu aumento a altitude, a temperatura de ebulição diminui, tá bom? Então, se por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ao nível do mar, a água ferve a aproximadamente 100 graus Celsius, se eu subir lá no Everest, tá? Se eu subir lá no Everest, qual que vai ser a temperatura de ebulição da água? Muito menor. No Everest, a temperatura de ebulição da água vai ser, por exemplo, em torno de 71 graus Celsius.